Vamos lá. O julgamento está cada vez mais próximo, né? Agora o ministro relator, Alexandre de Moraes, começa a preparar o seu voto e o presidente da primeira turma, né, de onde essa ação está seguindo, o Zanin, deve marcar o julgamento e toda a expectativa é para que aconteça já agora em setembro, né, Jonas? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os telespectadores. Nós estamos aguardando, né, o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e, consequentemente, ele irá marcar uma data para que seja o julgamento até setembro, né? Estamos aguardando, após as alegações finais, estamos no momento final, né, dessa trama golpista e aguardando o melhor julgamento possível para que tudo venha a ser resolvido melhor para o nosso Brasil, né? Pois é, dentro da primeira turma, o ministro Luiz Fux vem apresentando aí, é o ministro que vem apresentando votos diferentes, pareceres diferentes. Tinha inclusive a expectativa dele apresentar vista, e toda vez que algum ministro pede vista, o julgamento demora mais a acontecer, né, ou ser concluído. Essa expectativa tem sido refutada em relação à trama golpista, justamente porque se esses 90 dias acontecerem, né, do tempo da vista, o julgamento vai parar lá em 2026, que não é uma situação que o Supremo Tribunal Federal quer, justamente porque em 2026 já tem eleições de novo, eleições federais, para a gente escolher o novo presidente, novos governadores, senadores, enfim. Então, que esse julgamento deve realmente se manter ainda em 2025. Vários civis estão sendo julgados já, Jonas, em relação aos crimes principalmente de destruição do patrimônio, lá no dia 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes. E esses civis que estão sendo julgados estão recebendo penas grandes, muitas que têm gerado, né, divisão aí nas opiniões. Há o entendimento de que o núcleo 1 possa ter penas maiores, que serão condenados e que terão penas maiores, justamente porque o núcleo 1 é entendido como o núcleo das cabeças. Esses diversos réus foram divididos em vários grupos, vários núcleos. O núcleo 1, que é o das cabeças, o núcleo 2, que tinha uma outra função, o núcleo 3, que patrocinava toda a trama golpista, e o núcleo 4, que divulgava as fake news e conseguia regimentar mais gente através de divulgação, principalmente de informações falsas. Então tem o entendimento de que o núcleo 1 vai ter uma pena muito maior. Porque se os civis estão recebendo 14 anos, quem dirigiu todos esses braços das operações deve ter uma pena muito maior. Eu acho que vale, Jonas, a gente reforçar as penas aí, ou os tempos, né, que já são entendidos para os crimes que aparecem, né, que eles podem responder, que são os de destruição, né, do patrimônio público, também de organização criminosa, de atentado violento, né, ao Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe. São os 4 principais crimes aí que eles podem ser imputados e que, juntando tudo, claro que não é dessa forma, a dosimetria varia, né, principalmente com os agravantes, mas que juntando tudo pode chegar, por exemplo, a 40 anos, 43 anos. Você acredita que deva acontecer isso, que o núcleo 1 no voto do ministro Alexandre de Moraes, deve ter essas condenações, essas penas muito maiores do que esses civis que já estão sendo julgados há alguns meses apenas pela quebradeira na Praça dos Três Poderes? Então, Natália, são julgamentos e uma decisão delicada, né? A gente trata aí de 4 núcleos, né? E o primeiro núcleo era o núcleo da execução. Então, a gente entende que com todas essas alegações, né, todas essas acusações que estão sendo envolvidas, né, na trama golpista, a gente acredita que
pode ser que tenha mais agravantes do que atenuantes, né? Então, nós temos que levar isso em consideração, né? Que terá atenuantes também, até mesmo pelas alegações finais que todos os acusados fizeram ontem, né? Então, acredito que venha a ser, o núcleo um venha a ser, mais, no caso, penalizado, né? E é sempre bom a gente recordar do quanto é um julgamento inédito, né, doutor? Porque a gente já teve em outros momentos, né, enfim, principalmente o nosso momento de ditadura militar, em que a gente não teve oficiais do Exército, Forças Armadas, como é o caso agora, né, desses núcleos todos da trama golpista, inclusive com um ex-presidente da República envolvido, tendo que responder pelas suas condutas nesses diversos casos, porque, é, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, foram diversas frentes de trabalho. Então, minutas de golpe, ou seja, documentos mesmo que diziam ali planos para essa tentativa de golpe, dificultar a chegada das pessoas às urnas eletrônicas em 2022, fazer com que o plano verde, punhal verde amarelo, que pensava na execução, em assassinar o presidente eleito em 2022, o vice-presidente, então Lula e Geraldo Alckmin, também o ministro Alexandre de Moraes, até chegar no último passo aí dessa tentativa de golpe, que seria já em 8 de janeiro de 2023, depois que a eleição já tinha acontecido, depois que a posse do Lula já tinha acontecido, é a destruição física dos palácios ali que representam os três poderes. Então, tem diversos passos, né? Essas pessoas que estão sendo julgadas há alguns meses estão sendo julgadas muito em relação a essa quebradeira. E essas pessoas todas dos núcleos da trama golpista serão julgadas por esses diversos mecanismos, né? Inclusive também a criação da BIM paralela, que era usar uma agência de inteligência e desvirtuar o seu funcionamento, usar as ferramentas dela para funções escusas, como, por exemplo, perseguir, né, e vigiar inimigos políticos ali do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, são diversas frentes de trabalho que todos os réus estão sendo investigados. O que a gente vai acompanhar, portanto, no julgamento são agora os ministros, além do ministro Alexandre de Moraes, os outros ministros ou acompanhando o voto do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, ou trazendo contrapontos e votando contra. É esse o cenário que a gente vai acompanhar, né, Jonas, a partir do julgamento, porque são todas situações muito complexas. Acho que é sempre importante a gente falar com a nossa audiência sobre o que vai acontecer, como é que é feito esse julgamento. Então, o ministro Alexandre de Moraes vai apresentar o seu voto, e aí os outros ministros ou seguem ou discordam do ministro, e aí sim, ao final disso tudo, se condenados, né, se a maioria é pela condenação, aí também tem a avaliação dessas penas, né? As penas saem já no dia, ali no último dia do julgamento, ou elas demoram um tempo para serem divulgadas, doutor? Então, Natália, como eu disse, é uma situação delicada, né? A dosimetria da pena, ela pode ser feita tanto no mesmo dia e quanto pode ser estendida quando tem outros contrapontos a serem colocados pelos julgadores. Então, como você mencionou, a acariação, que foi um pedido da defesa do Marcelo Câmara, conseguiu resolver todas as controvérsias que foram alegadas, né? Que eram os dois pontos em relação ao, ao depoimento do Mauro Cid, falando sobre o acompanhamento contínuo, né? O monitoramento contínuo do Alexandre de Moraes, do atual presidente Lula e do seu vice-presidente Alckmin. Inclusive também sobre o conhecimento da minuta do golpe. Então, Marcelo Câmara alega, né, que não tinha conhecimento da minuta do golpe, que não teve acesso,
Inclusive, em questão do monitoramento, ele alega que realmente foi um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e só que essa questão que foi colocada em relação ao possível, né, atos criminosos contra o relator Alexandre de Moraes e o presidente Lula e o seu vice-presidente não são verdadeiras, tá? Então, acredito que isso possa ter algum efeito, né, no voto do relator, inclusive dos julgadores, e acredito que não venha a ser no mesmo dia. A gente tem já a possibilidade de saber a pena que vai ser, né? A quantidade de anos que vão ser colocados. Mas acredito que, como é algo delicado, acredito que tenha mesmo que ter esse tempo, né, para poder avaliar tudo. Mas acredito que em 2025 isso já venha a ser resolvido. Exato. Até porque ainda tem depois o julgamento dos outros núcleos, né? Os núcleos 2, 3 e 4 estão um pouco mais atrás, mas já tiveram também o início do prazo para que a Procuradoria-Geral da República apresente o seu relatório final e depois as alegações finais de todas as defesas. São dezenas de réus também nesses outros núcleos, e aí sim o julgamento também desses núcleos que, assim como a gente vem falando, é esperado que o núcleo 1 já aconteça agora em setembro e que já mostra também um pouco como o Supremo deve entender também a participação desses outros núcleos e até mesmo se entender um pouco o termômetro para a dosimetria que esses outros núcleos podem receber, já que o núcleo 1 é o crucial, é o núcleo entendido como o das pessoas que planejaram absolutamente todas essas ações, inclusive o dia 8 de janeiro de 2023, que a gente está vendo imagens, até chegar na realização, na execução de todos esses trabalhos. Então a gente deve já saber um pouco de como será essa condução do trabalho do Supremo Tribunal Federal nessa fase final do julgamento aí da trama golpista, da ação da trama golpista. A gente conversou com o Jonas Filho, advogado, que conseguiu aqui nos elucidar de alguns pontos dos próximos passos da trama golpista. Jonas, muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Natália. Obrigado a todos os telespectadores. Bom dia. Bom dia, bom trabalho.